No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho qual que é o racional que o investidor comum, assim como eu, assim como você, deve ter ao analisar se deve entrar ou não na ação da Eletrobras, que está dando toda uma polêmica muito grande, e é isso que vamos conversar logo após a vinheta. Vamos lá! Então, eu imagino que você tenha caído aqui nesse vídeo porque você já pesquisou bastante a respeito do que está acontecendo com a Eletrobras, toda aquela questão de uma mudança ali no seu controlador, toda uma questão ali envolvendo o FGTS, se você usa, se você não usa. Também tem a questão de você poder, com dinheiro próprio, você entrar como se fosse no IPO dela, para que ela entregasse algumas ações correspondentes àquela parte que ela comprou do governo e vai colocar à disposição das pessoas para poder negociar e fazer parte ali como acionista dessa empresa. Um dos titulares que escolheram por trocar no máximo 50% do seu fundo de garantia, você vai ficar exposto à oscilação do valor da ação no mercado e isso pode trazer um pouco de risco. Outra coisa que eu considero extremamente importante é que o fundo de garantia, por mais que ele não tenha uma correção monetária como nós gostaríamos que tivesse, vinculada pelo menos à taxa Selic, ao CDI, ela é corrigida ali por um indexador um pouco menor e não sendo corrigido pela inflação, por mais que você tenha ali uma defasagem na hora que você for tirar o dinheiro, é importante para aquela pessoa que, por exemplo, ficou desempregada ou que precisa no momento de uma emergência daquele dinheiro, ou mesmo para dar de entrada ali no imóvel próprio, que são algumas das hipóteses que a lei ela diz que você pode retirar aquele dinheiro do fundo de garantia. Você, se fizer a opção pelas ações da Eletrobras, você vai acabar perdendo pelo menos ali, se você fez a opção de no máximo ali 50%, você perderia metade do seu fundo de garantia. Então assim, se você não está acostumado com a volatilidade da Bolsa de Valores, assim como se você não tem uma reserva de emergência e aquele fundo de garantia é um dinheiro, vamos dizer, esquecido ou perdido, que você não considera usá-lo por um bom período de tempo, se você tiver um emprego estável, se você tiver alguma situação financeira que te permita fazer isso, aí tudo bem. Só que eu queria que você entendesse que o fundo de garantia ele é uma segurança para o trabalhador. Então, se você não está acostumado e se você não tem um colchão ali financeiro para que você possa, numa eventualidade de um desemprego, de um aperto ou alguma situação emergencial, ter um dinheiro imediato, não use o fundo de garantia. Eu preferiria que você esperasse um tempo para que só então ingressasse na Bolsa de Valores e fosse ali mesmo atrás das ações da Eletrobras, porque eu acredito que a pessoa que está entrando na Eletrobras, seja qual for a forma, por fundo de garantia ou ali no outro método, você tem que ter em mente que esse investimento ele é de longo prazo. E longo prazo, a meu ver, para esta ação, não são 2, não são 3, não são 4 anos. Seria um prazo muito maior que esse. E a Eletrobras é uma empresa muito grande. Então, quando ela conseguir captar todo o dinheiro que ela efetivamente quer fazer com essa privatização, que ainda vamos conversar um pouquinho sobre esse termo, quando ela conseguir fazer essa privatização, eu tenho absoluta certeza que ela vai investir pesado esse dinheiro, que ela vai fazer com que esse capital ele seja bem investido e, consequentemente, gere para os seus acionistas e, na verdade, para a empresa, um resultado lucrativo muito maior do que ela já apresenta hoje, mesmo considerando que ela já é uma das maiores empresas aqui no ramo de energia e que para conquistar um market share, para conquistar um espaço no mercado, talvez seja um pouco difícil, mas com dinheiro que estima-se que vai entrar ali para a Eletrobras, eu tenho absoluta convicção de que ela vai poder melhorar muitas das questões de infraestrutura, de pessoal, enfim, ela vai ter quase que um dinheiro limitado para fazer o que ela quiser e melhorar a empresa. Então, considerando que se trata de um investimento de longo prazo, se você não é acostumado com a Bolsa de Valores e você não tem esse colchão, não tem essa paciência, eu não aconselharia que você fizesse nenhum investimento agora na Eletrobras. Eu esperaria um tempo, talvez, e iniciasse na Bolsa de Valores com outras ações, visse um pouco como que é o sentimento de uma oscilação da Bolsa de Valores, para que você não se sinta tão angustiado de ter colocado ali um determinado valor que pode ser relevante para você e que você não sabe qual que vai ser o destino dele. Se você também caiu nesse vídeo, eu imagino que você já tem a informação de que você optando por transformar ali o seu máximo 50% do seu fundo de garantia
esse valor ele vai ficar preso, ou na verdade essas ações vão ficar presas por 12 meses. Ou seja, é um período que se chama de lock-up, onde você não pode fazer a negociação destas ações. Ou seja, você não pode vender, você não vai poder, numa certa medida, comprar também das outras pessoas. E qual que é o ponto? Se você optar de alguma maneira por se desfazer daquelas ações, ou melhor, depois do período ali de 12 meses você decidir se desfazer dessas ações, esse valor ele vai voltar para parte ali do fundo de garantia, ou seja, esse dinheiro você ainda não vai conseguir colocar na sua mão. E pode acontecer de no final desses 12 meses, a ação, claro, ter se valorizado muito e você ter colocado no final das contas um dinheiro bom no bolso, ou ela pode se desvalorizar. Pois bem, tratando um pouco da desvalorização, eu queria trazer uma máxima do mercado em que se diz que o senhor mercado, que é uma figura que se coloca, ele é ansioso e ao mesmo tempo é depressivo, ou seja, quando se sai uma notícia, por exemplo, de uma privatização da Eletrobras, os investidores já colocam no preço aquele valor correspondente a um evento que poderia acontecer, como foi o caso da Eletrobras. Então, assim, há um tempo atrás, essa ação ela estava com um preço muito abaixo do que ela está hoje. Considerando que toda essa precificação da desestatização ou da privatização já está no preço, existe uma possibilidade de você entrar na ação, os investidores entenderem que todo esse valor não está sendo bem investido e no final das contas, dos 12 meses ali que você vai poder optar por vender ou não essa ação, você pode ter um prejuízo ou pode ter um lucro, considerando, claro, que a empresa vai fazer alguma coisa muito relevante, vai aumentar o seu lucro no final das contas. Só que o ponto é, já existe no preço uma determinada expectativa do que vai ser feito com essa privatização. Ou seja, lá pagando os seus 50, 60 reais nessa ação, você já tem embutido ali toda uma expectativa que o mercado tem. E considerando que no mercado as pessoas elas conseguem dinheiro ou com uma jogada, vamos dizer assim, de mestre, ela conseguiu antever algo que ninguém estava prevendo, ou ela ficou um longo período de tempo e essa ação, por ser de uma empresa boa, sólida, ela veio pagando dividendos ou mesmo não pagando dividendos, reinvestindo esse dinheiro ali dentro e trazendo mais valor para os seus acionistas. Só assim você vai conseguir uma rentabilidade interessante, pelo menos a meu ver. Então, mais uma vez, considere, antes de entrar nessa empresa, todo esse estudo de que o seu dinheiro vai ficar preso, de que ao final desses 12 meses a opção pela venda, ela ainda assim vai voltar para o fundo de garantia, seja lá o valor no prejuízo ou no lucro que você colocou. E ainda nós temos o fundo que vai investir o seu dinheiro ali nas ações da Eletrobras. Então, como é que vai funcionar isso? Eu, por exemplo, eu tenho conta, vamos dizer, num banco específico. Aí eu falo, Itaú, eu quero pegar o meu fundo de garantia que está vinculado ali e eu já fiz o meu cadastro todo. Então faz o seguinte, pega lá o meu dinheiro e coloca nesse fundo de investimento da Eletrobras. Então vai existir um fundo que ele vai pegar o meu dinheiro de outras tantas pessoas, vai juntar aquele patrimônio e entregar para a Eletrobras. E dessa maneira, voltando as ações para nós, o que vai acontecer? Quando a Eletrobras pagar o dividendo ou ela fizer qualquer movimento que possa alterar as nossas ações, esse dinheiro ele não vai para o nosso bolso, ele vai para o fundo e esse fundo vai ficar obrigado a fazer um reinvestimento desses dividendos ou, enfim, qualquer forma de retribuição que as ações possam dar para a gente, vai ter que fazer ali na própria empresa. Mais uma vez, qual que é o risco? Se eu tenho uma empresa que vai me pagar dividendos, eu posso, claro, fazer a opção de colocar esse valor que ela me passou nessa mesma empresa, não tem problema nenhum. No entanto, eu considero que nós, por mais que não tenhamos uma expertise tão boa quanto gestores de fundos e tudo mais, nós já temos capacidade de analisar em uma certa maneira qual ação na nossa carteira nós gostaríamos de investir mais. Então, nós recebemos um determinado dividendo, tem uma ação que está um pouco para trás, poxa, eu posso lá colocar esse dinheiro ali, fazer um investimento ou mesmo reinvestir. Mas qual que é o ponto? Nas ações da Eletrobras, eu vou ficar exclusivamente preso e vinculado ao fundo, fazer um reinvestimento nas próprias ações da Eletrobras. Então, esse é mais um ponto a ser considerado. Pode ser positivo, pode ser negativo, isso fica muito ao seu critério de avaliação. Mas, por último, e é uma das coisas que eu mais gostaria de trazer aqui para vocês, é que existe uma alternativa a tudo isso. Como que seria basicamente essa alternativa? Você pode, considerando que talvez você não tenha nenhuma experiência no mercado de ações, aguardar um pouco,
colocar o pezinho bem devagar ali na Bolsa de Valores, investindo em algumas ações específicas, mesmo até nas ações de energia, que são empresas, na sua maioria, muito sólidas e muito interessantes para o investimento de longo prazo. Aguarde um pouco, a Eletrobras ela não vai deixar de existir daqui 2, 3 anos, eu tenho absoluta convicção disso. Então, se você tem a intenção realmente de investir nessa empresa, claro, vai depender muito ali do seu bolso e de todas as outras questões que a gente já conversou. Mas talvez um pouco de calma nesse momento e não ficar nessa euforia de colocar algum dinheiro porque está todo mundo falando disso e parece a oportunidade do ano. Calma, não vai ser isso. A Eletrobras, e eu posso garantir isso para vocês, não vai ser aquela ação que vai multiplicar seu patrimônio por 3, 4, 10 vezes ou até mais. Vai ser uma ação cuja cotação vai ficar extremamente linear e a pouca oscilação que vai existir dentro dela não vai te tornar mais rico, também não vai te tornar muito pobre. Então o ponto é, se você tem interesse em investir na Bolsa de Valores, parta talvez para algumas ações específicas ali da parte de energia. Já fiz um vídeo aqui no canal sobre as ações de energia. Você pode também entrar na parte das ações de bancos, ou seja, eu quero que você entre no mercado de ações, mas que você não se assuste, talvez se for o seu primeiro contato, para não se assustar com a Eletrobras oscilando e você não podendo fazer nada com o seu patrimônio. Por isso que eu digo, sempre que você for investir na Bolsa de Valores, tiver ali interesse em colocar um dinheiro ali nas empresas, estude, sente, calma, porque é o dinheiro do nosso trabalho e é importante que nós saibamos que esse dinheiro precisa estar bem investido para ele trazer muita paz, muita tranquilidade, que ele pague bons rendimentos para a gente, e é basicamente isso que a Bolsa de Valores ela tem por finalidade. E assim, existem também outras sugestões que eu não poderia dar porque eu não sou um investidor qualificado ali pelos órgãos, especialmente pelo CNPI. No entanto, existe uma notícia que ela é pública, que a Itaúsa, que basicamente é uma holding do Itaú, ela tem interesse em colocar um dinheiro muito relevante na Eletrobras para trazer essa ação para dentro do portfólio dela. Se você tiver a intenção de entrar na Bolsa de Valores e tiver também interesse de participar de alguma maneira na Eletrobras, você pode optar, talvez, por entrar nas ações da Itaúsa, porque de uma determinada maneira você vai ficar protegido de não estar exclusivamente exposto a uma única ação. Claro, a Itaúsa é uma ação, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: dentro da Itaúsa é como se houvesse um guarda-chuva e nele você tem várias outras empresas ali dentro. Você tem o próprio Itaú, mas você também tem questões de saneamento, você tem a Alpargatas, você tem empresas ali dentro que podem sozinhas, numa certa medida, fazer gerar o patrimônio ali da empresa, fazer gerar o seu lucro e a distribuição consequente para os seus investidores. E se a ação da Eletrobras, no final das contas, ela acabar entrando no portfólio da Itaúsa, imagine, você não vai se expor à situação toda que existe por detrás dessa privatização ou desestatização da Eletrobras, e você fica já recebendo na sua conta, na sua própria corretora, os rendimentos que a Itaúsa vai repassar ali para os seus acionistas. Claro, é interessante também que você já anteveja que a Itaúsa ela vai ter que tirar esse dinheiro de algum lugar. Então, de uma certa maneira, eu imagino que você precise ter a noção de que se ela não tiver todo esse dinheiro para dar na hora, ela vai ter que, talvez, fazer algum empréstimo, alguma coisa assim do gênero, e ela não vai distribuir num período relativamente longo ali algum dividendo para os seus acionistas. No entanto, eu acredito que esse seja um momento bem propício para que você tome conta de quão grande e quão interessante é o projeto que existe na Itaúsa, para você cogitar um estudo dessa empresa e analisar se é melhor ficar nela ou entrar já na Eletrobras de cara. Eu já fiz a minha opção. Por enquanto eu não vou utilizar nenhum dos meus recursos para entrar nas ações da Eletrobras. Eu acredito que na Bolsa de Valores existem outras ações tão interessantes quanto elas, mas isso é a minha opinião pessoal. Eu acredito que você, assim como qualquer outro investidor, já tenha procurado em vários vídeos aqui, várias notícias, tudo sobre o que vai acontecer com a Eletrobras. E uma única coisa que eu queria dizer por final é que todos estão falando que a Eletrobras vai ser privatizada e, infelizmente, essa não é a verdade. Ela vai ser desestatizada. O que isso quer significar e qual que é a diferença? É sutil, mas é importante que nós saibamos também, até para cogitar se vamos querer fazer parte ou não. Existem pessoas que dizem, olha, se aqui tem a mão do governo, eu não entro. Então,
Essa é a diferença de desestatização para privatização. Ou seja, na privatização, todas as ações que existem na mão do governo, elas vão passar para o capital privado. Do outro lado, com a desestatização, o poder de controle da empresa, ele deixa de ser do governo e vai para a mão do privado. No entanto, o governo ainda assim tem uma participação relevante dentro da empresa. Em termos mais claros, aqui na desestatização, ela vai passar a possuir de 51% das ações, ela vai começar a deter 49%. Qual que é a diferença? Ela não vai ter sozinha a maioria do capital votante. Por outro lado, é interessante que nós notemos também que eu, por exemplo, se eu for colocar 10 mil reais ali dentro, considerando que o patrimônio da Eletrobras ele é bilionário, você acha que eu, com os meus 10 mil reais, vou fazer alguma diferença numa votação, considerando que do outro lado o governo tem quase 50% da empresa e corresponde a alguns bilhões de reais? Com certeza. Em relação ao capital votante, eu não vou fazer diferença nenhuma. E ainda assim, a empresa ela vai ter um pé do governo ali dentro, considerando que ela vai poder tomar decisões como um player extremamente importante e relevante na tomada de decisões, porque afinal de contas o patrimônio dela em relação ao voto vai corresponder a quase metade do que a empresa vale, e isso é extremamente importante numa assembleia ali que for para tomar alguma decisão, seja de investimento, seja de desinvestimentos, ou enfim, qualquer outra tomada de decisão que a empresa precise fazer. Então, se você entende que o governo ele ainda vai fazer parte ali da Eletrobras, considere, se você não gosta, não investir na empresa e vá para outras ações. Se você não se importa com esse tipo de ingerência que o governo ele pode fazer ali dentro, então estude a empresa e veja se é o caso de você entrar ali com o fundo de garantia ou com, enfim, com outro investimento que você queira fazer na Eletrobras. De qualquer maneira, eu fico à extrema disposição de vocês no meu Instagram, que é Método de Investimento, para que a gente consiga conversar, trocar ideia, enfim. Eu sou um investidor comum, eu imagino que esteja falando também com investidores comuns que têm tantas e tantas dúvidas a respeito do mercado de ações e sobre onde e como fazer com que o nosso dinheiro trabalhe por nós. Então, se eu puder te ajudar, eu espero que você conte comigo. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, comente e muito obrigado. Falou e tchau!